Você gostaria de saber como funciona a escrita musical? Você vai poder ler uma partitura. Se você quer saber como fazer isso, presta atenção nesse vídeo. A primeira coisa é esclarecer umas coisas importantes sobre a teoria musical, tá? Muitas vezes a gente pensa que teoria musical, né, teoria em geral, é uma coisa separada da prática, né? A teoria está aqui, a prática está aqui, elas não se comunicam, tá? Isso é o maior erro que você pode cometer. Então, não pense assim. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar o seu pensamento, que teoria não é uma coisa alheia à prática, que teoria é separada, que é um assunto diferente. Teoria é a prática, tá? Eu vou ler uma coisa aqui para você que é o seguinte: a teoria é uma maneira organizada de pensar sobre a realidade. Então a teoria, ela é a própria realidade. Só que quando a coisa acontece na vida real, ela vai acontecendo, você vai acompanhando, você não tem muito o que fazer, tá certo? E agora, quando você vai pensar sobre a realidade, aí você tem a liberdade de organizar o seu pensamento para pensar sobre aquela realidade de uma maneira diferente ou de uma maneira específica, de uma maneira organizada. Então, quando você pega a realidade e começa a pensar de uma maneira organizada sobre ela, você criou uma teoria, tá certo? Então, a teoria é sobre a realidade, é sobre o que realmente acontece. Então, o que nós precisamos pensar é que a música é uma linguagem. Eu costumo dizer que é o musiquês, né? É como se fosse um idioma, é o idioma da música, tá? E essa linguagem tem dois aspectos. O primeiro é a escrita musical, né? Então, que a gente costuma chamar de partitura, né? Olha aqui, ó. Essa é a escrita musical que você já deve ter visto em muitos lugares por aí e que você deve ficar pensando assim, nunca vou aprender esse negócio, não vou entender como é que funciona isso aí, é complicado demais para mim. Calma, não é, tá? Eu vou te mostrar como isso é muito simples. Também pode ser muito complicado. É aí que está o segredo, tá? Bom, então a primeira parte é a escrita, né? A notação e os símbolos musicais. A segunda parte são os termos musicais, né? Os termos técnicos, as palavras, né? Então você precisa aprender algumas palavras e entender o que significam essas palavras, tá? Então os símbolos por um lado e os termos técnicos por outro lado. Com essas duas coisas, você vai entender a linguagem da música, tá? Mas antes disso, o que é música? Precisamos saber, né, o que é música, né? Bom, não vou falar aqui sobre o que é música, porque senão a gente vai ficar aqui umas 5 horas de vídeo e você ainda vai sair sem entender. Porque definir música é uma coisa muito complexa, por um lado. Mas por outro lado, você pode pensar o seguinte, que a música tem a ver com o som, tá? Então o que você precisa saber agora é que a música é sobre o som. Bom, e para você pensar sobre o som, eu vou colocar dois exemplos aí. O primeiro exemplo, vamos escutar esse primeiro exemplo, vamos lá. Agora vamos ouvir o segundo exemplo. Qual desses dois exemplos parece mais musical para você? Parece mais com música, né? Se você falou o segundo, né, você acertou. Não que o primeiro não possa ser, né? O primeiro, sim, pode ser considerado música, mas o que é mais musical para nós, né? O segundo, com certeza, ele parece muito mais musical. E qual é a diferença entre o primeiro som e o segundo som, né? Se você parar para observar,
O segundo som tem muito mais variação no som do que o primeiro. O primeiro é mais parado, né? Ele fica num som, numa nota parada, numa nota só. Então ele fica estático. E o segundo é mais movimentado, varia mais, tá? Então música é sobre variação sonora. Se o som varia, a gente consegue produzir música. É claro que toda variação sonora é música? Claro que não. Mas para produzir música a gente precisa mexer no som, a gente precisa tirar ele do lugar, ou seja, ele vai variar. Você vai tirando o som do lugar, colocando em outro, colocando em outro, colocando em outro, mexendo, manipulando os sons, você vai conseguir fazer música. E a notação musical se baseia em grafar essas variações, tá certo? Então o mais importante é traduzir de uma maneira gráfica o que está mudando no som, tá? E é sobre isso a notação musical. Se você entender isso, você vai entender a leitura e você vai conseguir ler uma partitura. E um ouvido treinado, ele é capaz de encontrar, medir e identificar essas variações no som, como eu falei antes, né? Você conseguir, inclusive, identificar as notas pelo nome, tá certo? Bom, e como é que você vai fazer isso? Isso é um dos assuntos que nós vamos trabalhar no nosso conservatório, tá certo? Uma das matérias que nós vamos trabalhar, que é a percepção musical, leitura, teoria, tudo isso combinado vai fazer com que você tenha esse ouvido, que vai ser capaz de identificar essas coisas, tá bom? Bom, e para finalizar, eu tenho 2 exercícios para você, tá? O primeiro é você ouvir uma música conhecida, tá? Não pode ser uma música nova, tem que ser uma música que você já conhece, tá? Então, se você está assistindo no YouTube, por exemplo, você já tem aí a opção de clicar aí, já sai procurando uma música que você conhece, que você gosta, tá? E aí, você vai procurar coisas novas nessa música, você vai tentar ouvir alguma coisa que você não tinha prestado atenção. Por exemplo, escuta lá umas 2, 3 vezes, você vai falar, nossa, não tinha prestado atenção, tem um instrumento ali no fundo tocando uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Tá? Esse tipo de coisa que você vai procurar. Tá? Então esse é o primeiro exercício. Pega uma música conhecida e procure coisas novas naquela música. Tá? Segundo exercício, concentre o seu ouvido nas variações. Tá? Então você pega, pode ser a mesma música, tá? E aí você vai pegar, por exemplo, a primeira parte da música, o primeiro trecho, e comparar com o segundo trecho da música. O que mudou? Quais foram as variações? Lembra que eu falei de variação sonora, né? Então a variação sonora, o que variou, o que mudou da parte 1 para a parte 2 da música. E depois para a parte 3 da música, o que mudou, tá certo? Pode ser música popular, pode ser música clássica, pode ser música coral, pode ser o que você quiser, tá? O importante é que seja uma música que você conhece e você vai identificar. Aliás, para o segundo exercício, não necessariamente pode ser a mesma música, pode ser outra música, mas para o segundo exercício nem precisa ser uma música que você conhece, tá? Pode ser uma música nova que você acabou de conhecer agora, e aí você vai identificar essas partes e dizer, né? Você pode escrever, anotar, né? Fazer as suas anotações ali do que você percebeu, o que faz a segunda parte ser diferente da primeira e a terceira parte ser diferente da segunda, a quarta parte, se tiver, ser diferente da terceira, tá certo? Com esses 2 exercícios você já vai começar a trabalhar no que nós vamos precisar para desenvolver a nossa leitura e a nossa teoria musical, ok? Muito obrigado e até a próxima!